Então, eu estava orando ao Senhor essa semana que eu digo segunda-feira. Alguns de vocês sabem que eu estou passando uma afronta muito grande em meu trabalho. E aí, parece que quando a gente está na briga, na luta, é mesmo que a gente ora, é mesmo que a gente clama a Deus. Porque a gente estava na luta, porque quando está tudo bem, a gente vai levando o dia a dia, não é? E quando a gente está passando por algum aperto, algum quadro de doença, ou alguma batalha, seja ela física ou espiritual, a gente costuma clamar mais a Deus e perguntar a Deus: Senhor, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por isso, que eu estou passando por aquilo? E comigo não é diferente. E eu estava orando ao Senhor, e o Senhor dizia para mim que isso faz parte da caminhada do dia a dia, né? E por causa disso, eu senti que eu relaxei um pouquinho na obra. Porque eu como pastora, eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, ou falar aquilo que eu não vivo. E realmente, depois eu teria que fechar essa porta aí. E realmente eu estava muito desanimada, entristecida. E isso refletiu na minha caminhada pessoal. Obrigado, meu filho. E aí o Espírito Santo me confrontou. Como Jesus, que foi tão achincalhado, tão apontado, tão ultrajado, ele ainda assim ele não deixou de olhar para aquele plano, para aquele propósito que Deus tinha para ele. E veio no meu coração que Deus é assim que ele olha para mim e para você. Existe um plano e um propósito na vida de cada um de nós. Seguir esse plano, esse propósito é em você. Deixar que as lutas nos afoguem ou continuar no propósito dele. E eu quero dizer para você, viver o propósito dele não é fácil. Não é fácil. E aí veio no meu coração a dificuldade que eu e você, nós cristãos, essa palavra é para nós cristãos, que caminhamos com Cristo, veio a dificuldade que nós temos hoje de fazer o serviço à obra de Deus. Como é difícil caminhar trabalhando na obra. E eu não me eximo dessa função ou na dificuldade que cada um de vocês encontra, porque eu também encontro. E o legal é quando a gente entende que antes da palavra para você, ela vem para mim. Ela me confronta, ela fala comigo, ela me chama a atenção, ela me exorta. E eu digo isso porque às vezes a gente faz a obra, a gente não faz com tanta excelência, com tanto amor que deveríamos. Acaba que se a gente não vigiar, fica automático o fazer e o servir. E não é para isso que Deus chama a gente. Para que as coisas façam porque eu tenho que cumprir uma tabela, ou porque eu tenho que cumprir uma escala, ou porque eu tenho que fazer. Às vezes a gente reclama, questiona, né? E engraçado que a gente procura, na nossa caminhada, a gente escuta várias pregações, a gente lê a Bíblia, nós procuramos ser parecidos com Jesus, sim ou não? Sim. A gente procura ser pelo menos um pouco parecido com Jesus. Mas será também que a gente é parecido no serviço? No fazer a sua obra? Aí o Espírito Santo me levou lá, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês, em Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Deixa eu procurar aqui na minha. Achei. 2, a gente vai ler do 5 ao 8. Amém? Amém. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 5. Eu queria que vocês, embora muitas das vezes vocês já escutaram isso, mas que vocês sentissem no coração de vocês aquilo que o Espírito Santo ministrou na minha vida, que ministra na vida de vocês também. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo.
fazendo-se semelhante a nós, homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Amém. Eu posso ouvir glória a Deus? Leve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, o Senhor aqui está na tua igreja, totalmente dependente do teu falar e do teu agir. Que o teu Santo Espírito, Deus, possa ministrar em nós aquilo que tu queres para a nossa vida. Que não seja eu, a mulher, a falar, mas o teu Santo Espírito verdadeiramente nos incomodar. Que ainda, Senhor, que pensamos diferente uns dos outros, possamos estar no propósito da tua vontade, no centro do teu querer. Pai, trabalha em nós, no íntimo e no particular de cada um. Fala, porque a mesma palavra cai em terrenos, em terras diferentes, porém fértil. Então, Senhor, que essa palavra possa dar frutos e possa crescer em cada um de nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Que você possa aplaudir. Posso pôr para mim, adorei, Paulo, mas é para os seus filhos. Glória a Deus, glória seja o nome santo do Senhor. Aleluia. E aí a gente tem aqui, nessa palavra de Filipenses, nós temos o Senhor Jesus como Filho de Deus Pai, portanto, Ele é Deus Filho. E Ele tem toda a autoridade e poder que lhe foi dada, e Ele se humilha, diz a palavra, como servo. Jesus é o nosso maior exemplo de obediência, de serviço na obra, né? Porque a gente sabe, Ele sendo Deus, Ele poderia reinar aqui na terra, né? Filho do rei, dono de tudo, Ele podia simplesmente chegar aqui e ser rei, né? Mas Ele escolheu, e aí eu queria que você prestasse na palavra escolheu servir. Ele escolheu nos servir. Escolheu ser servo, se humilhou, se esvaziou de si mesmo, obediente até a morte, morte de cruz. É muito bonito contado, mas eu queria que vocês colocassem no lugar dele. Eu vou contar uma historinha daqui a pouco, onde você vai entender. Morte e morte de cruz. A gente sabe o que é morte de cruz naquela época. Amém? Amém. E o Senhor Jesus, Ele também, como exemplo de servo, Ele também é nosso exemplo como líder. Um exemplo de liderança. Para mim e para você. E aí eu vou contar uma historinha que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que foi Jesus, como, eu queria que você imaginasse isso, Jesus, filho do dono de uma padaria. Você consegue imaginar isso? Jesus, ele é o filho do dono da padaria. Eu, mais nova, tinha uma amiga que ela era, na minha época era quitanda, tá, gente? Alguém aqui é da época da quitanda? Eu sou da época, você também? Eu sou da época da quitanda. E tinha uma menina lá que era uma amiguinha nossa, ela era filha do dono da quitanda. Então ela comia os doces melhores. Ela escolhia o doce que ela queria comer. E pra gente, ela dava o mais barato. Mas glória a Deus que ela dava, e a gente ficava feliz pela ela dava. Então ela tinha sempre os melhores doces. E dividia com a gente aquele, até o pai dava, dá esse aqui para elas. Era assim a palavra, dá esse para elas. Para elas era eu e mais alguns. Porque ela era dona, né? Então ela poderia comer o melhor. Mais ou menos assim que funciona. Mas o que eu quero trazer para você, e que foi o que o Espírito Santo ministrou, é que o Senhor Jesus, como filho do dono da padaria, ele trabalha como balconista da padaria. E portanto, ele lava a padaria. Amém? Amém. Ele limpa, ele entrega o pão, trabalha como balconista. E por que Jesus faz isso? Ele tem todas as qualidades para ser um chefe. Porque afinal de contas ele é filho do dono.
Mas aí, ele faz tudo isso para nos ensinar, ou para ensinar aos demais como fazer. Posso falar glória a Deus? Alguém entendeu o que eu acabei de falar? Ele se coloca na posição de empregado para ensinar o restante dos empregados. Igualmente. E é isso que Jesus fez quando ele deixou a glória. E a palavra diz que ele se tornou homem e servo para servir e não para ser servido. E quando o Espírito Santo ministrou, eu falei, meu Deus, ele passou a ser empregado para nos ensinar o serviço, sendo filho do dono, mas ele também, além de ensinar o serviço, ele ensina a nós sermos obedientes. Veja que Jesus era Deus Pai, Deus Filho. Ele era Deus Filho, portanto ele era Deus. Mas ele se humilhou, cumpriu os planos e os propósitos do Senhor para restaurar a comunhão do pecado de Adão. Entenda que destituiu da glória, todo mundo já escutou isso. Mas quando eu fazia essa palavra, eu quero no meu coração assim, meu Deus, tu tem que estar muito no óleo, no azeite, para ser humilhado. E aí eu me vi aonde eu trabalho hoje em dia. Eu, supervisora do telemarketing, se passando por algumas situações humilhantes. E aí, eu fico assim, eu perguntei várias vezes para o Senhor, por que eu estou passando por isso? Várias vezes, sentada ali na minha mesa, eu não preciso passar por isso. Mas a Espírito Santo ministra assim no meu coração. A luz tem que estar no meio das trevas. Aleluia, glória a Deus. Você precisa ser exemplo. Sim. Gente, funcionou muito no meu estômago. Porque eu falei para Deus, eu não quero ser exemplo. Porque aqui também dói. Eu também sango. Eu acho que foi por isso que Deus me deu essa palavra. Porque o Senhor Jesus, Ele escolheu nos servir e morrer por nós. E aí, Marcos 10, 45, que foi a palavra que o Senhor me deu, Marcos 10, 45, diz assim, amém? Amém. Não é possível, só a diaconisa Jéssica. Amém. Amém? Ah, vocês acharam já, né? Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de mim e de você. Aleluia! Glória a Deus por isso. O Senhor Jesus, Ele não mediu esforços para servir e dar a sua vida e se entregar por cada um de nós, muito diferente de nós, né? A gente tem muito que aprender com o Senhor Jesus, porque a gente sempre coloca alguns obstáculos para servir ou para estar servindo na obra. A gente dá até desculpa muitas das vezes quando a gente não quer servir, ou que está cansado, ou que tem... Sei, a gente faz isso. O problema é que muitos até deixam de fazer a sua parte na obra para olhar que o outro homem não está fazendo. Mas ele não está fazendo, deixa ele não fazer, faz a tua parte com Deus. Amém. Se liga em você, naquilo que Deus te chamou para fazer. Continua olhando para Jesus, não importa que aquele ou outro não fez. Ah, pastora, um varreu, outro não varreu, um lavou, mas não lavou. E às vezes um lavou e usou sabão em pó, o outro lavou só com água. Os dois lavaram? Lavaram. Sim ou não? Sim. Os dois lavaram. Um lavou com água somente. Jogou água, bem pastora Lúcia. Um lavaram para a pastora dela, sabão em pó. Mas os dois lavaram. O problema é que nós queremos dizer, mas fulano fez melhor do que ciclano. Está errado isso. Quem se predispõe a fazer, está fazendo. Talvez ele não faça da sua maneira, mas ele está fazendo. É isso. Com sabão fica mais cheiroso, mais limpo. Né? Com água
Eu vou só tirar o xixi. Sexta-feira eu fui na cidade, fui ver um negócio do Uber, colocar em dia, e aí eu passei na Presidente Vargas, gente, a Presidente Vargas fede. Alguém tem ido para o centro da cidade? Uma loucura. Eu fiquei com medo, porque eu não consigo correr, muito cracudo, muita gente dormindo alguém dentro, e fede. A gente passa por lá aquelas bancas de jornais, fede muito. E aí chegou um dos donos da banca de jornal e começou a jogar água. Ele estava só espalhando xixi para a rua, mas o fedor continua. Ok? Eu andei mais 2 quadras. Tinha um outro moço lavando, só que na água dele tinha sabão e pó. O cheiro ainda continuava, mas ele continuava jogando. Eu acredito que eu continuei andando. Eu acredito que uma hora eu não ia ficar tão fedendo assim. Mas os dois lavaram. E isso é assim na obra de Deus. O pastor Miguel toca bateria, a Vanessa também, né? Também toca. Talvez o pastor Miguel goste mais do Zé Esquerda. Eu vejo que ele tem um estilo diferente do dela tocar, mas os dois tocam. É isso. Os dois fazem. E nenhum implica com o outro porque está fazendo diferente. O que o Espírito Santo ministrou no meu coração é servir. Sirva da melhor maneira que você pode, mas sirva. Porque você não está servindo a mim, você está servindo a Deus. A obra de Deus, as coisas de Deus. Vocês conseguem entender isso? Amém. E aí, na época de Jesus, havia os líderes, os tais fariseus. Sim ou não? Os fariseus eram líderes espirituais daquela época, mas eles não cuidavam de vida como Jesus, eles não serviam como Jesus. E Jesus, ele veio a mim e a você, a nós, nos ensinar a estar mais perto, a cuidar de vidas, a ser, o nosso exemplo é ele que a gente tem que seguir. Como exemplo de amor, de cuidado, de obediência e principalmente de fé. Ele precisa ser nosso exemplo. E Jesus, por ele ser Deus, a gente já falou, ele não tentou ser Deus Filho, ser Deus Pai. E ele se humilhou de boa. Tipo a pastora Bel, que faz a limpeza da igreja, faz a faxina da igreja. Ela é o que é? Pastora. Mas ela veio aqui, ela falou, ainda agora mais cedo, quem estava mais cedo escutou, dizer que ela vai vir. A gente dedetizou a igreja semana passada. Aí ficamos alguns dias sem limpar a igreja. Quarta-feira ninguém limpou a igreja, nem lavou os banheiros, porque não podia, porque foi dedetizado. Aí ela falou mais cedo, mas eu venho durante essa semana sozinha e será a igreja. Ela é pastora. E nem por isso ela usa o cargo dela para ser melhor que você, pelo contrário. Ela faz. Independente se você vai fazer ou não, ela faz. Eu acho que esse espírito que está faltando em nós cristãos hoje em dia, diminuir mais. Precisamos diminuir mais, baixar mais a nossa bola. Porque isso não é ser discípulo de Cristo. Ser discípulo de Cristo é ser imitador de Cristo. O que Cristo faria em determinada situação? Em João 13, bota lá para mim, meu filho, por favor. Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 14. Eu queria que vocês acompanhassem bem e se falar um pouquinho do jeito que falou comigo, já valeu a pena. João 13, verso 14, Jesus diz assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo. Aleluia. Aleluia. Para que, como eu fiz,
façais vós também. Glória a Deus. Vocês prestaram atenção no que Jesus falou? Não foi o que disse na palavra de Deus. Glória a Deus. E aí, Jesus está dizendo assim: como eu faço, como eu ajudo, como eu cuido, como eu trabalho, é para você também fazer. Isso é obra, isso é evangelho. Isso é evangelho. Isso é obra de Deus. Cuidar, trabalhar, dar amor, ensinar. E Paulo também, ele nos ensina lá em 1 Coríntios 15, volta lá meu filho 58, por favor. Paulo também nos ensina que o serviço é para todos, independente de patente. Paulo diz isso, que todos podem e devem servir. Sabe por quê? Porque o Senhor conta comigo e com você, Ele conta conosco. Mesmo doendo, mesmo sangrando, porque eu sei que muitos de vocês vêm fazer a obra, eu digo obra de Deus, cansado, sangrando, com problema, chateado, mas ainda vem fazer a obra dele. Aleluia. 1 Coríntios 15, 50 diz assim: portanto, Paulo dizendo para a igreja de Coríntios: meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes aonde? Na obra do Senhor. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo, e aí está o grande lance, que o vosso trabalho não é vão, Senhor. Aleluia. Tudo que você faz na casa de Deus, seja fazer um café, seja cantar louvor aqui, seja abrir a porta, tudo é para a glória de Deus. Aleluia. Paulo está dizendo aqui para a gente ser firme, para a gente continuar no serviço, não pare por nada, porque a obra do Senhor é nossa, a obra é dele, é por ele. A gente não pode fazer pela pastora, por homens, ou por eu preciso ser lembrado, não. Mas ele diz que se nós fizermos por ele, ele vai lembrar de cada um de nós. Ele vai saber recompensar cada um de nós aqui. E Paulo diz também, ele está dizendo aqui implicitamente, que o Senhor conta conosco, não com um grupo seleto de pessoas, não. Agora, isso não significa que eu e você vamos fazer, eu queria que você preste atenção nisso, a gente não vai fazer todas as coisas dentro da obra. A obra tem várias vertentes que possamos fazer, mas nenhum de nós está apto a fazer todas as coisas. Mas o importante é que nós vamos fazer de acordo com o que Deus deposita em cada um de nós. Cada um de nós aqui tem um talento e tem um dom, amém? Amém. Por quê? Porque nós, enquanto corpo de Cristo, a gente passou o julho todo, as quarta-feiras, falando sobre o corpo de Cristo, porque nós, como corpo de Cristo, cada membro do corpo de Cristo tem uma função. A mão segura, o pé anda, o olho vê, o ouvido escuta, mas ainda assim eles estão no corpo. Aleluia. Glória a Deus. Fazem parte do mesmo corpo. Glória a Deus. O meu ouvido não enxerga, o meu pé não pega, a minha mão não anda, mas cada um deles tem uma importância muito, muito grande no corpo. Assim é você. Você é importante no corpo de Cristo. Aleluia. Talvez eu, mulher, não consiga reconhecer o teu valor, como falha que sou, mas ele não. Ele não. Não impute ele as minhas falhas. Não coloque no coração dele aquilo que eu ainda não reconheci na tua vida. Oh, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque é ele que nós devemos obediência. Aleluia. A obra não é da pastora Lúcia, a obra é dele. Aleluia. E lá em 1 Coríntios 3, põe lá, meu filho, por favor. Olha, eu fui muito confrontada com essa palavra, viu?
1 Coríntios 3, verso 7. A gente vai ler do 7 ao 9. Preste atenção nisso. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Ora, o que planta e o que rega são um, cada um é um. Um é que planta, um é que rega. Mas cada um, aleluia, receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Você pode agradecer por essa palavra? Cada um vai receber segundo o seu trabalho na obra. Bota no 9. Obrigada, meu Deus. Porque nós, cooperadores de Deus, somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Aleluia. Ele dá o crescimento. Então, vejam que o que ora, o que canta, ou aquele que abre a porta, todos nós somos cooperadores de Deus. Aleluia. Todos nós trabalhamos para o crescimento da obra, que quem dá é o Senhor. É o Senhor. E a gente precisa entender também que o serviço, ele é para todos, para todo mundo. Não existe um serviço ser maior ou menor do que o outro. Vocês entendem isso? O que canta é melhor do que o que abre a porta. Ou o que abre a porta é melhor do que aquele que vai no chão. Não, na obra de Deus. Talvez a gente, como homem, a gente erra, porque a gente conjectura ou mensura aquilo que é bom, aquilo que não é, aquilo que é maior, mas aos olhos de Deus não se enganam. Aos olhos de Deus, aquele que lava a louça é tão importante quanto aquele que abre a porta. Deus não pensa como nós, e glória a Deus por isso. Por isso, todos os serviços que fazemos, a gente precisa entender que são todos para a glória de Deus. Olha para o seu irmão, dê boa noite e diz para ele: todos os serviços da obra de Deus não são meus, não são meus, e sim para a glória de Deus. Graças a Deus, aplauda o Senhor. Olha o que diz a palavra em 1 Pedro, meu filho, capítulo 4, verso 10 e 11. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11. 10 e 11, que a gente vai ler. Cada um administre aos outros, olha só, preste atenção nas entrelinhas, para a gente entender o que é a palavra de Deus. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém. Pedro veja que Pedro começa dizendo assim, cada um administre aos outros. Pedro está dizendo aqui, o dom e o talento que você recebeu é para você servir em vidas, em outra pessoa. Não é para a sua glória, é para você servir a outra pessoa. Que começa dizendo, cada um administre aos outros. Né? Eu tenho que administrar a minha vida, né? Eu administro a minha vida, você administra a sua. Mas na obra de Deus é sempre para os outros, nunca para nós. Para a gente servir em outras vidas, em outras pessoas. Por quê? Porque o dom não foi você, não é seu. Foi Deus que te deu esse dom, esse talento, para que você possa usar e servir na vida da igreja, de outras pessoas. E aí a gente entende que Deus confiou a você. Deus confiou a mim e a você esse dom e talento para você administrar. Portanto, você tem responsabilidade pelo dom que Deus te deu. Porque Ele confiou a você esse dom.
que esse dom que você recebeu, esse talento que você recebeu, não é teu. Será que você tem noção do que eu estou te dizendo? Isso chama-se confiança de Deus em mim, confiança de Deus em vocês. E o que você tem feito com esse dom e com esse talento? Para servir na obra. Para servir na obra. E a gente sabe que quando a gente faz a obra, existe sim um galardão para mim e para você, não somente no céu, mas na terra também. Gálatas 6,7 vai dizer assim, ó. Bota lá, meu filho. Existe uma recompensa no céu e na terra para mim e para você. Gálatas 6,7 diz assim: não erreis ou não vos enganeis, na minha versão. Deus não se deixa enganar, porque tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Tudo que fizermos, para o bem ou para o mal, vai acontecer na tua vida. Só que às vezes a gente quer que aconteça na vida daquele que me feriu. Deus não trabalha assim. Só que aquele que me feriu, e se ele errou comigo, é Deus que vai cobrar dele. Você entende isso? Esse troço de vingança, isso é para homem e para mulher que não tem Deus. Mas eu tenho que confiar, e eu estou fazendo isso, tá? Só Deus sabe como. Porque a vontade é de bater, é de gritar, é de xingar. Mas eu coloco minha viola no saco. Choro dentro do banheiro. Quando eu chego em casa, com a minha companheira. Não estou aguentando mais, né? Ela fala, você aguenta. Deus não dá uma cruz que a gente não possa carregar. Ela diz para mim, fica uma raiva dela quando ela fala isso. Mas é isso. A gente não pode desistir. Porque tudo que o outro quer que eu desista. Mas eu sinto vontade de ir embora assim. Apocalipse 22:2 diz assim, ó. Jesus dizendo. Apocalipse 22, verso 12. Diz assim: eis que cedo venho. Louvado seja Deus. Aleluia. E o meu galardão está comigo para dar. Para dar a cada um segundo a sua obra. Você não entendeu? Eu vou repetir para você. Jesus está dizendo para você: eis que cedo eu venho. Está batendo as portas ali. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu quero que você entenda que aqui não é uma questão de barganha. Eu tenho que fazer para mim ir para o céu, eu tenho que fazer para mim ficar rico. Não, aqui não é uma questão de barganha. A questão aqui é fazer a obra ou o serviço do Senhor em obediência, em amor pelas vidas. É sempre em vidas. E quando eu falo em vidas, é também dentro da tua casa, na tua família, na tua vizinhança. Amém. Porque é muito fácil chegar aqui e ser um fantasma. Mas eu preciso ser luz dentro da minha casa, dentro da minha família, para os meus vizinhos verem. Porque a obra, eu tenho que ser referência de Deus, eu tenho que ser luz onde eu chego. Vocês entendem isso? E como o nosso exemplo é o Senhor Jesus, hoje somos nós, líderes da igreja, que vamos servir essa ceia para vocês. Porque assim como a pastora Bel não se exibe em lavar o chão da igreja, e eu prezo muito isso aqui, quem trabalha comigo sabe, quem está na liderança tem que estar para servir. Servir a obra, servir vocês. E eu te convido nessa noite, após essa palavra, para você mudar os valores, os seus pensamentos, e viver de fato uma mudança, não por uma emoção, mas assim, eu quero fazer de novo, quero ser diferente, né? Nós somos diferentes em tanta coisa,
Mas a gente precisa ser diferente, principalmente em Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você aplaudisse, eu ia ficar assim.